Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso 1 ao verso de número 4, declara assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. O episódio em questão fala de um momento na vida de Pedro, Tiago, João, homens pescadores que estavam lavando as suas redes, como nós vemos aqui. O contexto diz que eles tentaram a noite inteira a pescaria, mas de nada adiantou, porque não pegaram nada. Mas Jesus, ele dá uma direção para eles. Veja que Jesus entra no barco, que é de Pedro, e fala para Pedro: Pedro, lança-te ao mar alto e lance a rede. Nós podemos observar no restante, no contexto do texto, que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, que foi necessário que os outros barcos também estivessem com eles ali para recolher aquela grande quantidade. Mas o que reflito nesse momento, dentro desse texto, é que Jesus viu 2 barcos parados. Ele passa a praia do lago e vê que estavam 2 barcos parados à beira da praia. E eles estavam lavando as redes. Tentaram a noite inteira e já não pegaram nada, então eles estavam conformados. E Jesus entra dentro daquele barco, ele prega a palavra e depois dá uma palavra de ordem e acontece um milagre. O que eu aprendo e reflito é que quando o Senhor entra no barco da nossa vida, pode estar tudo parado, pode não ter dado nada certo, pode a situação estar complicada, mas com Ele e obedecendo a sua ordem, a sua palavra, o barco não fica mais parado. O barco entra no mar, o barco entra nas águas e o milagre vem, o milagre acontece quando nós ouvimos e obedecemos a palavra do Senhor e aceitamos o convite dele estar no barco da nossa vida. Reflita sobre isso. Não é tempo de deixar o barco parado. Não é tempo de estar parado à margem da praia, na areia. Mas é tempo de lançar o barco nas águas, porque o milagre virá. O que nos cabe é lançar o barco às águas e entrarmos nele e seguirmos em direção a mar alto. Aquilo que Deus deu, aquilo que Jesus falou. No mais é Ele quem fará na sua vida e na minha vida. Ótimo dia para você. Que Deus te abençoe com a paz do Senhor Jesus. Amém.